A chuva caía suave sobre a cidade de Valença, uma pequena vila cercada por montanhas e florestas densas, onde o tempo parecia ter parado décadas atrás. As ruas de paralelepípedos brilhavam sob a luz dos postes antigos, e o ar carregado de umidade trazia consigo um cheiro de terra molhada e mistério. Era nesse lugar, tão pacato à primeira vista, que minha vida estava prestes a desmoronar. Minha filha, Helena, sempre foi uma jovem sonhadora e de espírito livre. Com seus 18 anos, ela tinha olhos verdes que refletiam a intensidade de suas emoções e cabelos castanhos que balançavam ao vento como se dançassem ao ritmo de seus pensamentos. Desde pequena, ela demonstrava uma curiosidade insaciável pelo mundo, sempre buscando respostas para perguntas que eu, muitas vezes, não sabia responder. Mas nada poderia ter me preparado para o que estava por vir. Helena chegou em casa um dia, com os olhos brilhando e um sorriso que eu não via há tempos. Mãe, eu conheci alguém, disse ela, segurando as mãos contra o peito, como se tentasse conter a felicidade que transbordava. Ele é incrível, May. Ele me entende como ninguém. Meu coração apertou quando ela revelou que esse alguém era um homem de 60 anos, chamado Alaric. Alaric era uma figura enigmática, alto, de cabelos grisalhos e olhos azuis que pareciam guardar segredos profundos. Ele tinha uma presença que, mesmo em silêncio, dominava qualquer ambiente. Ele era um antiquário, dono de uma loja antiga na praça central de Valença, repleta de objetos antigos e livros raros. As pessoas da cidade falavam dele com uma mistura de admiração e cautela, como se houvesse algo em sua aura que as impedisse de se aproximar demais. Eu não conseguia entender o que Helena via nele. Para mim, ele era apenas um homem velho, com um passado obscuro e um charme que parecia manipular minha filha. Tentei argumentar, implorar, mas Helena estava decidida. Eu amo, mãe. E vamos nos casar, ela disse, com uma determinação que me deixou sem palavras. O casamento foi marcado para o final do outono, e cada dia que passava era como uma faca girando em meu peito. Até que, uma noite, enquanto revirava velhas caixas no sótão, encontrei algo que mudaria tudo. Era um diário antigo, com páginas amareladas, e uma capa de couro desgastada. Pertencia a Alaric. Mas como aquele diário foi parar no meu sótão? A resposta estava em uma memória que eu havia enterrado há muito tempo. Anos atrás, Alaric havia sido um amigo próximo da família. Ele visitava nossa casa com frequência, trazendo presentes para Helena e conversando comigo sobre livros e antiguidades. Na época, eu o via como um homem gentil e culto, alguém em quem poderia confiar. No entanto, após um incidente estranho, quando Helena tinha cerca de 10 anos, ele desapareceu de nossas vidas sem explicação. Agora, eu entendia por quê. Naquela época, Alaric havia deixado algumas de suas coisas em nossa casa, incluindo uma caixa de livros e objetos pessoais. Ele nunca voltou para buscá-los, e eu, sem pensar muito, guardei tudo no sótão, onde ficaram esquecidos por anos. Até aquela noite, o diário estava entre aqueles objetos, escondido sob uma pilha de livros empoeirados. Quando abri, uma fotografia deslizou para fora. Era uma imagem de Helena, ainda criança, sorrindo em um parque. Meu coração gelou ao perceber que Alaric a observava ao fundo, com um olhar que eu só agora conseguia decifrar. Uma mistura de obsessão e possessividade. As palavras escritas no diário eram perturbadoras. Alaric descrevia encontros com Helena ao longo dos anos. Desde que ela era apenas uma criança, ele falava de uma obsessão que começara quando ela tinha apenas 10 anos, e de como ele planejava conquistá-la desde então. Minhas mãos tremiam enquanto lia, e o mundo ao meu redor parecia desmoronar. Alaric não era apenas o homem mais velho, ele era um predador, que havia manipulado minha filha desde a infância. Confrontei Helena com a verdade, mostrando-lhe o diário. Ela ficou pálida, mas, para minha surpresa, não pareceu chocada. Eu sei, mãe. Ela sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sempre soube. Mas ele me salvou de algo muito pior.
Helena então me contou uma história que eu nunca poderia ter imaginado. Quando ela era criança, Alan Wake a salvara de um sequestro. Ele a encontrou perdida na floresta, assustada e ferida, e a levou para casa. Desde então, ele a protegeu, mas também a moldou, criando uma conexão que ela não conseguia romper. Ele me ama, mãe. E eu amo. É complicado, eu sei, mas é real. O casamento aconteceu, mas não foi como Alan Wake planejara. No altar, Helena olhou nos olhos dele e disse: "Eu te amo, mas não posso viver nesta prisão." Ela então se virou e deixou a igreja, deixando Alan Wake sozinho, com o coração partido e o passado finalmente alcançando-o. Anos se passaram desde aquele dia na igreja, quando Helena deixou Alan Wake sozinho no altar, com o coração partido e o peso de seu passado finalmente alcançando-o. Ela seguiu em frente, ou pelo menos tentou. Tornou-se uma psicóloga renomada, dedicando sua vida a ajudar vítimas de abuso e manipulação. Sua empatia e compreensão eram incomparáveis, e muitos diziam que ela tinha um dom para curar feridas emocionais. Mas eu, como mãe, sabia que havia uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Helena nunca mais falou de Alan Wake, nem mesmo quando o nome dele aparecia em notícias antigas, sobre o desaparecimento de sua loja de antiguidades ou quando alguém mencionava casualmente o homem misterioso que um dia viveu em Valença. Ela simplesmente mudava de assunto, como se aquelas memórias fossem uma página rasgada de um livro que ela preferia esquecer. Mas eu via, nos pequenos detalhes, que ele ainda estava lá. Às vezes, eu a pegava olhando para o horizonte, perdida em pensamentos, como se estivesse revivendo algo que só ela podia ver. Outras vezes, ela se encolhia ao ouvir uma música que tocava na loja de Alaricô ao passar por um lugar que lembrava os passeios que faziam juntos. Era como se Alan Wake fosse um fantasma, uma presença invisível que ainda habitava os cantos mais escuros de sua mente. Mas Helena aprendeu a controlar esse fantasma. Ela não deixava que ele a dominasse. Em vez disso, usava suas próprias experiências para ajudar outras pessoas a superarem seus traumas. E é como se, ao salvar os outros, ela estivesse tentando salvar a si mesma daquela parte de sua história que nunca poderia mudar. Um dia, enquanto ajudava a organizar o sótão, encontrei uma caixa que pertencia a Helena. Dentro dela, havia um pequeno objeto embrulhado em um pano de seda. Era um anel, simples, mas elegante, que Alan Wake havia dado a ela quando eram noivos. Ao lado do anel, havia uma carta, nunca enviada, endereçada a ele. Nas poucas linhas que li, Helena escrevia sobre perdão, não para ele, mas para si mesma. Ela agradecia por ele tê-la salvado daquela floresta, mas também lamentava o preço que teve que pagar por essa salvação. Quando perguntei a ela sobre a caixa, Helena apenas sorriu, com um olhar que misturava tristeza e aceitação. "Ele fez parte da minha história, mãe", disse ela, com uma voz suave, mas firme. "Mas não é mais o autor dela. Eu escrevo meu próprio destino agora." E assim, Helena seguiu em frente, carregando Alan Wake em suas memórias, mas não mais como uma prisão. Ele era apenas um capítulo, um fantasma que ela havia aprendido a controlar. E, de alguma forma, essa era a maior vitória dela. E você, leitor, já teve que conviver com um fantasma do passado? Como lidou com ele? Compartilhe sua história nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas emocionantes como esta. Até a próxima!